hoje o tema é Green Card. Então vamos falar sobre o Green Card e as muitas maneiras que você pode ter. Não é só um cartão, gente. Ele tem vários benefícios. E é verde? Ou não? É verde. Não tem a categoria dos avós, dos primos, dos tios e tias que são cidadãos? Ela tem na genealogia, mas não na imigração. Bem-vindos ao Vozes Imigrantes. Eu sou a Thamis. Eu sou o Maurício. E esse é o nosso podcast onde nós vamos descomplicar e desmistificar o mundo de imigração nos Estados Unidos. E assim, o episódio de hoje vamos falar sobre os diferentes tipos de Green Card e também as petições de família, de empregador, petições que não precisam de empregador e também outras categorias que não precisam de família ou empregador, talvez categorias especiais para você. Viu, pessoal? Então hoje o tema é Green Card, o famoso, o que todo mundo quer, o Green Card. Então, antes de entrar no tema, voltamos então com o nosso jogo de fato ou fake. O fato ou fake, nós vamos introduzir alguns temas, alguns fatos, informações, e a nossa intenção é de explicar e dar a resposta final, se é fato ou fake. Então, vamos com a primeira. Os vistos H-1B obrigatoriamente tem que sempre entrar na loteria. Ótima pergunta. Fake. Existem alguns empregadores que estão isentos do esse requisito. Então, quais são? Tem empresas que têm ou são sem fins lucrativos, as universidades, faculdades, que não têm esse requisito de fazer a loteria. E qual é o benefício disso? Que a empresa não tem que se registrar com a imigração para fazer no março todo esse processo, e qualquer momento do ano eles podem fazer a petição do empregador. Ótimo, então esse é fake. Fake. Não precisa entrar na loteria, tem algumas isenções. Então, se você receber uma oferta de trabalho e é de uma escola, uma universidade ou então uma organização sem fins lucrativos, você tem uma ótima opção sem a loteria. Perfeito. Ótimo. Então, a segunda. Você pode solicitar um Green Card enquanto ainda está no seu país de origem. Deixa eu pensar. Pode, é fato. Então, isso é uma estratégia interessante para quem ainda está no seu país, não conseguiu um visto ou não tem intenção de vir com um visto temporário. Você pode fazer o processo todo do seu país. A única diferença é você vai ter que aguardar uma entrevista no consulado do seu país para então adquirir a residência permanente. E essa entrevista pode demorar, dependendo, né, de quantos casos eles têm, mas é totalmente possível fazer esse processo. É verdade, sim. E a mesma pergunta aí. Se um membro da família está nos Estados Unidos e outros membros da família estão fora dos Estados Unidos, como é que a gente faz o processo para elas? Olha, esse é o famoso follow to join, né, que a gente fala em inglês, mas ele é um processo onde o principal, a pessoa que vai, né, qualificar para o Green Card já está nos Estados Unidos, eles vão fazer um ajuste para o Green Card. Uma vez que eles têm um Green Card, os familiares, cônjuges e filhos menores de 21 podem aplicar de lá e então vir com a residência. Só que tem um prazo, né, são 6 meses que eles têm para vir depois que a pessoa conseguiu o Green Card. Então, dá para fazer isso. E muita gente faz isso, né? Um vem trabalhar, consegue o processo, ou vem e faz um processo de casamento, aí tem filho ou cônjuge, e aí traz depois a família. Então, totalmente possível. É possível. E muitas pessoas não sabem disso. Exato. E talvez tenha a Green Card e depois fala, eu preciso de trazer a minha família e quero fazer uma outra petição. Não precisa. Pode usar a mesma petição que você já tem. Então, fale com a gente. Queremos te ajudar com esse processo. Ótimo, perfeito. Agora, próxima pergunta. Você pode ser deportado se você perder o seu emprego nos Estados Unidos? Ótima pergunta. Se você tem um visto de trabalho e perdeu o seu emprego,
não vai ser deportado. O que acontece? A imigração quer que você tente procurar um outro empregador. Você, muitas vezes, por exemplo, o visto H1B, você vai ter 60 dias para encontrar um outro empregador. Entendi. Mas não vai ser deportado. Se você não encontrou, talvez, uma outra empresa que pode fazer a petição, então você tem que sair do país para não ter mais problemas com as leis da imigração. Então, não vai ser deportado mesmo, mas tem que ter muito cuidado, procurar um empregador. E talvez um outro visto vai ter um limite de 30 dias ou talvez 90 dias. Então é importante saber isso. Exato. Então, cada visto, às vezes, tem um prazo específico para você poder transferir para uma outra empresa. Então, é importante que você busque informação sobre qual é esse prazo, se é o visto P1 ou se é o visto H1B ou L1, para você poder transferir, pois isso é extremamente importante para você não ficar sem status. Sem status, a gente nunca aconselha. Então, é importante buscar essas datas e informações. E hoje eu esqueci, é fato. Eu não estou falando se é fake, é fato. Você respondeu a pergunta sem falar. Eu só respondo. Fato, pronto. Fato. É fato, sim, pode ser deportado, mas tem várias considerações. Exatamente. E o último, Tamis. Todos os vistos de trabalho têm um limite de renovação de apenas uma vez. Fato fake. Fake. É fake, gente. Então, os vistos de trabalho, cada um tem um prazo máximo, né? Mas dentro desse prazo, você pode renovar ele em muitas vezes 2, 3, 4 vezes. O visto O1 ilimitado, o E2 de investidor ilimitado. Então, não tem prazo máximo para eles. Eles podem renovar enquanto estiverem atuando naquela mesma área. Já outros, H1B, L1, você tem um prazo máximo. Então, você pode renovar dentro daquele prazo. Mas fora isso, não pode estender em certas opções? Pode. Mas então seria fake. Dá para estender mais do que uma vez. Perfeito. Então, vamos com o tema de hoje. Então, vamos falar sobre o Green Card e as muitas maneiras que você pode ter o Green Card. Ótimo. Então, o Green Card, lembrando que ele tem vários benefícios, né? Então, ele é o famosinho, todo mundo quer, o cartãozinho para carregar. Não é só um cartão, gente. Ele tem vários benefícios. E é verde? Ou não? É verde. Olha, é interessante que ele não era verde. Não era verde. Não era verde. E alguns anos atrás eles trocaram o modelo do cartão, agora é verde. Agora sim. Mas da onde veio o Green Card? Da onde veio esse termo se não era verde? Enfim. Os benefícios de ter um Green Card, ele te traz direito de trabalhar aonde você quiser. Então, você não fica limitado em seu trabalho. Você pode viajar livremente para qualquer país. Não pode ficar mais 6 meses, mas enfim. E também você pode trazer família. Certos familiares. E o último, e às vezes o mais importante, é cidadania. Exatamente. Cidadania. Então, ou 3 anos ou 5 anos, você chega lá na cidadania, que é lá em cima. É o mais importante no mundo de imigração. Sim, a pessoa quer ter o passaporte dos Estados Unidos. Carimbinho. Mas eu ouvi, eu acho que nas notícias, ou talvez Google, que o passaporte do Brasil também tem muitas maneiras de viajar a outros países sem visto. Exato. Mesmo como o passaporte dos Estados Unidos. Então talvez eu quero fazer o passaporte Quer fazer a cidadania brasileira? Ele vai fazer o reverso. Sim. Mas sim, então, a cidadania. Mas hoje vamos falar sobre o Green Card. E a primeira categoria que a gente quer falar é a categoria baseada na família, no seu relacionamento com os pais, os filhos, os cônjuges, os irmãos. Então, vamos lá. Primeira. Então, a primeira é mais conhecida, que seria parentes de cidadãos americanos. Isso é chamado em inglês immediate relatives. Então, eles não tem fila, não tem cota para essa categoria. Então, quem se enquadra? Cônjuge de cidadão, filhos menores de 21 e solteiros, e basicamente isso, né? Isso. Agora, o interessante desse immediate relatives é que você passa direto ao Green Card. Então, vamos supor, casou hoje, amanhã já pode ir direto para o Green Card. E também os filhos. Os filhos têm certas regras, né? De quando casaram, a idade, mas
normalmente pode aplicar. Pode, e talvez a pergunta de muitas pessoas é, tá, eu moro nos Estados Unidos por 10 anos, e agora já casei com um cidadão americano. Posso ou não? Então, uma das regras mais importantes da imigração é como você entrou aos Estados Unidos. Isso. Você entrou com visto ou não? Você entrou com o parole ou você entrou com alguma autorização da imigração ou não? Se você não entrou com autorização, é mais difícil. Pode fazer também o green card, mas não, talvez não vai ser tão rápido como a gente quiser. E outra pergunta que muita gente faz. Eu entrei com meu visto de estudante ou de turismo e fiquei, né? Eu não continuei mantendo aquele status e agora tô sem status. Dá para fazer? Sim. Então, os parentes de cidadãos americanos, o cidadão americano, ele tem certos benefícios pela lei de imigração. Então, violou status, ficou sem status, algumas outras coisinhas, eles perdoam automaticamente. Então, não fique com medo. Eu trabalhei quando eu não podia. Se está casado ou casada com um cidadão, é perdoado. É perdoado e importantíssimo. Então, essa categoria, mais uma vez, cônjuges, filhos menores de 21 e os pais dos cidadãos. Pais, eu esqueci de falar pais. Então, os pais também estão aí. Eles também são parentes. Sim. Pais. Mas agora, uma outra categoria da imigração baseada na família, que aqui sim é mais difícil, eu falaria, quando a pessoa não tem o status nos Estados Unidos mais. Depois vamos falar disso. Agora, a categoria de preferência. A imigração tem um limite para as demais pessoas que querem ter o green card por família. Tá, para os filhos de cidadãos. Para os filhos de cidadãos maiores de 21 anos. Ou filhos de cidadãos que são maiores ou menores que estão agora casados. Okay. Então, temos essa categoria. Também temos irmãos de cidadãos. E também temos os residentes permanentes, se eles têm um cônjuge ou têm filhos, menores ou maiores, solteiros. Temos todas essas categorias. Eu sei muitas categorias para a família, mas todas essas precisam que você, se está nos Estados Unidos, tenha um status. Você precisa de talvez um visto de estudante, de trabalho, ou o que for, mas precisa status nos Estados Unidos. Se você está fora, não tem problema. Mas o problema é a demora. É muito tempo que esta categoria tem para que você possa ter o green card. Mas espera aí. Não tem a categoria dos avós, dos primos, dos tios e tias que são cidadãos? Ela tem na genealogia, mas não na imigração. Infelizmente, Tá bom, você não tá pode. Não, por quê? Porque se a imigração quer fazer isso, temos muitas pessoas imigrando aos Estados Unidos. Infelizmente, o seu tio, sua avó não pode fazer a petição para você e você não pode tampouco. Também não pode passar. Eu tinha que perguntar. É isso. Então, alguma outra coisa para as famílias? Então, nos familiares que são de preferência, cada um tem uma fila. Também. Tá? Tem que manter status. E, assim, o processo dá para ser feito dentro dos Estados Unidos ou fora. Não tem limite nesse sentido. Tá. E lembrando que o Maurício comentou sobre as demoras, tá? Então, vamos lá. Por mais demorado, seria os... Irmãos de cidadãos. Sim. Eu acho que agora talvez 15 anos. 15 anos, gente. E não é esperando o seu green card. Talvez é esperando a primeira petição da imigração. Ela pode demorar, eu acho que talvez 6, 7, 10 anos para ser aprovada. E é interessante que muita gente pergunta, mas são 15 anos contados? Infelizmente, não. Né? Porque a fila, ela não anda de mês a mês exatamente contado, um mês por mês. Às vezes avança um dia. Às vezes não avança por meses. Então, a gente não tem como garantir, mas esse seria o prazo médio. Eu vi um estudo que irmãos de cidadãos que estão na fila, eles precisam esperar, assim, mais de 100 anos. Simplesmente pela demora. Eu não sei se isso é válido, mas eu acho interessante só lembrar que os prazos são extremos, às vezes. Extremos. E é diferente para as pessoas da China, México,
Filipinas, Índia. E por que tem essas filas separadas por país? Olha, o problema é que a imigração não quer ter muitas pessoas emigrando do mesmo país. Ok. Eles querem ter diversidade. Então, se já tem muita porcentagem de pessoas de um país específico, precisam de ter mais limite para essas pessoas. Então, esses 4 países têm muitas pessoas imigrando dos Estados Unidos. E agora, eu acho que para talvez os irmãos de cidadãos mexicanos, acho que 20 anos. Não é 15, é mais. Então tem que lembrar também, né? O país, eu acredito que é 7% por categoria 7%. Por país. Então, se aquele país chegou aos 7%, criou fila. Não tem criado uma fila nova. É possível que o Brasil tenha uma fila separada? É possível, né? Se o Brasil continuar imigrando em números muito altos, eles podem criar uma fila separada. Por enquanto, não tem. É sim. Mas sim, pode acontecer. Legal. Então, essas são as petições de preferência familiar e também cidadãos, familiares de cidadãos. E agora vamos passar para as categorias por emprego. Certo? Então, a primeira seria o EB1. EB1, EB2, EB3, então são todas. Lembrando que o EB é Employment Based. O EB1 é interessante porque ele não exige o empregador e você precisa comprovar que você tem uma habilidade extraordinária. Lembrando que não é o Einstein, não é uma pessoa, assim, super famosa. Muita gente qualifica para o EB1. Sim. Só tem que provar 3 dos 10 requisitos que estão na lei. Então, alguns exemplos seriam prêmios, né, nacionais, ou então dentro da sua área, se você tem sido publicado, entrevistado, salário alto, a importância das suas funções, dos seus cargos na sua carreira, salário alto. Sim. E o salário não é em dólar, né? Tem que lembrar que o salário seria o salário da onde você trabalha. Então, eles vão comparar você com outros profissionais no seu país. Então, isso tudo super válido em relação aos requisitos. E o EB1 é uma aplicação para a residência. Aí que está o jogo, né? O EB1, ele está aberto para você aplicar direto para o Green Card. Então, o EB1, às vezes, abre aquela porta para fila. Mas tem que tomar cuidado. Sim. Tem que qualificar, né? Não é só aplicar para ganhar o Work Permit. Tem que levar em consideração esses requisitos. E eu sempre digo para os nossos clientes, o EB1 tem muita documentação. Então, é muito importante que você vá guardando os documentos, os prêmios que você tem recebido, se foi júri, se foi, né, em banca de TCC, tudo isso é importante para o EB1. Então, tem que documentar a sua carreira em papel. Assim é. E um dado muito importante para o EB1 é isso, não tem fila agora. Pode mudar depois. Pode. Mas é importante. Você não só precisa de um EAD, o Work Permit. Você precisa também de demonstrar a imigração. E como agora não tem fila, talvez a imigração vai revisar o processo mais rápido do que você pensa. Então, muito cuidado com os processos só para um Work Permit. Exato. Perfeito. A segunda categoria é EB2, National Interest Waiver. O famoso EB2 NW. Interesse nacional, ascensão de interesse nacional, que você pode vir para os Estados Unidos sem empregador. E só para vocês se lembrarem, no episódio anterior, falamos sobre os EBs como empregador. EB1 e EB2 NW não precisam de empregador. Então, o EB2 tem muitas características com o EB2 por empregador. Então, precisa também de um grau avançado, também precisa de 5 anos de experiência, ou também como mestrado, demonstrar que você tem as habilidades excepcionais também na sua área. E pode ter um plano, né? Um plano profissional, um plano de emprego, de trabalho para fazer um negócio seu. Então, tem maneiras de fazer o EB2 NW, mas esse agora não está aberto, né? Esse também tem a sua fila. E quanto demora mais ou menos?
Olha, eles têm retrocedido, agora eles estão avançando, então eu diria o EB2NW 2-3 anos em termos de fila. Nós esperamos que vai avançar um pouco em outubro, quando eles renovam as cotas, mas ele ainda não está tão rápido quanto ele estava 2 anos atrás, quando ele estava aberto. E só para lembrar, o EB2NW ele tem 2 partes. Você tem que provar 2 coisas separadas. Primeiro, que você se enquadra no EB2, que é bacharel mais 5 anos, ou mestrado, ou habilidades excepcionais, tá? Isso é uma coisa. E no outro lado, também tem que provar que você se qualifica para isenção do interest waiver. E aqui, normalmente, as pessoas apresentam o que a gente chama de um projeto de negócios, um business plan. Olha, eu quero abrir minha empresa ou eu quero atuar na minha área fazendo tal coisa. Não é só isso, né? Fora o projeto, você também tem que identificar ou documentar o benefício desse projeto nos Estados Unidos. Então, não é só falar assim, eu vou fazer isso. Você tem que mostrar como que isso vai beneficiar os Estados Unidos. Então, se for financeiramente, se for de uma forma cultural, ou então uma forma, né, em termos de serviço de saúde, tudo isso você tem que documentar, tá? Tem algumas carreiras que você pode aplicar com o que a gente chama de um professional plan. Não é um projeto de negócio, já é um projeto de carreira. Você vem só para atuar na sua carreira, não vai abrir empresa ou nada desse tipo. Mas são poucas que se enquadram aí. Mais e mais nós temos visto que os professional plans têm sido mais, assim, criticados em uma RFE do benefício que você vai trazer. Porque você está argumentando que eu, como uma pessoa, vou beneficiar os Estados Unidos de uma forma nacional. É difícil. Então, o projeto de negócio a gente também identifica como uma forma mais fácil de documentar esse benefício. Então, EB2NW, 2 coisas separadas, não é tão fácil, mas também não é impossível, tá? Perfeito. Então, vamos com a seguinte. Temos o Visa Lottery por diversidade. A loteria de diversidade. Então, uma pergunta, Thames. É a mesma coisa que o H1B, essa loteria que a gente tem? Ou qual é a diferença? Todo mundo confunde, né, as loterias. Essa loteria não é a mesma, é uma totalmente separada. Então, essa é a loteria de diversidade e daí tenho visto a loteria do H1B, separadas. E nessa loteria da diversidade, a intenção do governo da imigração, na verdade, era diversificar os Estados Unidos em questões imigratórias. Então, eles identificam anualmente alguns países que estão, vamos dizer, estão imigrando em menores números. E eles literalmente fazem a loteria de green card. E são quantos por ano? Acho que é 55 mil. 55 mil green cards por ano que eles dão. E aí não precisa de empregador, precisa somente de o quê? Um high school diploma, segundo grau feito e qualificar, né? Que você não tem crimes, coisas assim. Então, esse é interessante para muita gente, mas... A parte mais importante é a nacionalidade que você tem. Aí pegou. Então, se você não tem a cidadania de desses países, então não pode fazer o processo da loteria. Mas talvez seu cônjuge tenha a cidadania e você não. Então, o cônjuge pode fazer a petição e você entra também. Qual é o problema? Que agora, hoje, o Brasil não tem essa loteria. O Brasil já está vindo de massas aqui, então eles não querem mais. Exatamente. Então, cada ano a imigração vai mudar os países que vão entrar à loteria. Então, talvez este ano vai ter, não sei, Chile ou Peru. Mas talvez o próximo ano eles não vão ter. Então, é importante que você tenha a informação atualizada da imigração. E talvez uma parte que é confusa com o processo da diversidade é o ano do Green Card. Então, por exemplo, no 2024, não vão fazer a visa para o 2025. Talvez vai ser o 2026, porque 2025 foi o ano anterior. Aí já ficou tão confuso. Mas não tem que se preocupar por isso. A gente vai falar com você e vai te guiar para fazer o processo da maneira correta.
tá? Ótimo. E só um ponto nesse que muito brasileiro faz. Dupla cidadania. Então, se você tem a cidadania italiana e brasileira, ou então espanhola e brasileira, você pode entrar na loteria com essa outra, a cidadania, se ela está na lista. Então, muita gente acaba fazendo a italiana por esse motivo, mas enfim, qualquer uma que está na fila, naquela lista ali, você pode buscar a cidadania também. É isso. E também tem, então, imigrantes especiais. Especiais? Especiais. Não precisam de vir para trabalhar, não precisam de um familiar que vai fazer a petição. Eles precisam de ser especiais na sua categoria por, às vezes, coisas não muito boas, mas é proteção da imigração para essas pessoas, fora ou dentro dos Estados Unidos. Então tá, mas a primeira... A primeira é um grupo de pessoas onde nós consideramos eles ou refugiados ou asilados. Então, a grande diferença entre esses dois é que o refugiado está fora dos Estados Unidos pedindo o refúgio nos Estados Unidos e ele vem como refugiado. O asilado se apresenta na fronteira normalmente ou dentro dos Estados Unidos e pede o asilo, tá? Então, o asilo tem se tornado um processo meio que comercializado, infelizmente, né? Muita gente entra e pede asilo só para ganhar tempo, mas ele tem várias consequências. Então, se você realmente não tem o medo de ser perseguido no seu país, se você não tem como provar que o seu governo do seu país não vai te dar proteção, pense duas vezes, porque o asilo realmente é um processo que tem consequências sérias. Sérias, muito sérias. E muitos desses processos de imigração especial têm consequências sérias se você não tem como provar que você se qualifica. E o segundo é semelhante em que talvez às vezes vão aproveitar desse processo, mas se você é uma vítima de um crime ou de tráfico humano, então você pode também ter um visto, o visto U ou o visto T. E esses vistos precisam que você colabore com a autoridade, a polícia, para fazer a pesquisa investigação do problema, do crime, do tráfico. E a imigração, o objetivo é proteger a você e a sua família para que possa continuar com a investigação. Mas é difícil, às vezes, ter os familiares fora dos Estados Unidos, ou se você quer fazer a petição do visto U fora dos Estados Unidos, ou visto T. Então, tem muitas coisas que é importante saber e a gente pode ajudar com isso. A terceira categoria de imigrantes especiais seria os jovens imigrantes. Isso também é em alta demanda. Ele também é conhecido sobre o SJS, Proteção para Jovens que têm sido abusados, como é que a gente diz, abandonados ou negligenciados nos Estados Unidos por um dos pais. E não é só dizer, olha, meu pai me deixou e agora eu tô abandonado. Tudo bem, você tem que ter uma ordem do Estado, de um juiz, onde ele indica que sim, você tem sido abandonado, abusado. Após essa ordem do juiz, aí você pode então aplicar para o Green Card. Mas você não vai poder aplicar para aquele pai. Uma vez que você conseguir a cidadania ou a residência, você não passa para aquele pai, porque você realmente fez um processo alegando que aquele pai te abandonou, te abusou. Certo. Então, realmente há um conflito em você futuramente tentar trazer aquele pai ou aquela mãe para os Estados Unidos. E também tem uma fila. Ah. E a gente falou já do EB4 para os trabalhadores religiosos, mas aqui também os jovens têm EB4. Então também tem fila, também não é muito rápido fazer o processo. Tem que ser menor de idade. Menor de idade. E essa idade é determinada pelo Estado ou pela imigração? Às vezes Os as dois, porque o juiz vai dizer, talvez, num estado, se você já tem 19 anos, você é adulto, qualifica, né? Não se qualifica. Então é importante, o estado e a imigração. A imigração é 21, mas o estado talvez vai ser mais jovem. Então, se o estado não te der aquela ordem, você não entra na fila do EB4. Então, você tem que ver as idades, podem ser diferentes, né? De 21 da imigração e o estado que diz 18. Então, aí você pode ter um problema, né? No diferencial de idade. Ótimo. Perfeito. E o último que a gente quer falar é a lei
contra a lei de violência contra as mulheres. Mas não é somente para as mulheres, também é para os homens. E é um processo em que, se você tem um pai, um cônjuge, um filho que é cidadão, e esse familiar te abusa ou tem violência contra você, então você pode ter uma proteção. Mais uma vez, uma proteção da imigração para você ficar nos Estados Unidos, colaborar com a investigação e também para que você não tenha que sofrer mais do que você já sofreu. E no VAWA, ele é interessante porque ele deixa você também aplicar para os seus filhos, também, né? Se eles têm estado com você. E se a pessoa que estava te abusando, se o cônjuge era cidadão, você pode aplicar direto para o Green Card também. Direto. Então, ele é um visto onde, obviamente, você tem que sofrer. A gente não quer isso para ninguém. Se por acaso sofrer... E o que a gente diz que é sofrimento? Né? Existem vários níveis. Não é assim, você tem que ser agredido. Mas vamos supor que é um abuso emocional, onde eles estão sempre te dizendo, olha, você não vale nada, eu não vou aplicar para você, ou então eles estão sempre te ameaçando. Isso pode se qualificar para o VAWA. Então, nem sempre é uma violência que tem que ocorrer. Tem que ser físico também. Não tem que ser físico. Então, se a pessoa controla o seu dinheiro, se ela checa o seu telefone toda hora. Então, isso são coisas que não são normais e a gente pode usar o VAWA para, né, adquirir a proteção legal. Isso é mesmo. E agora, então, a parte mais importante do episódio, as dicas. Então, vamos falar sobre as dicas sobre os processos de imigração de família, de emprego e também para os processos especiais. Então, tá, mas a primeira para os processos da família. Processos da família. Então, essa é uma dica importante. Tem que documentar o relacionamento com a pessoa que está te aplicando para o Green Card. Então, isso seria certidões ou de casamento ou de nascimento. E no Brasil, a gente está tendo um probleminha com as certidões. Então, se você casou e a certidão é brasileira, às vezes isso vai tomar o lugar da sua certidão de nascimento. Não é o suficiente. A imigração quer ver a certidão de nascimento e a certidão de casamento separadas. Então, vai ter que buscar uma segunda via no cartório para buscar essa certidão. Mas é importante documentar o relacionamento familiar entre vocês. E traduções, por favor. E traduções, gente. A imigração não fala o seu idioma. As traduções são importantes. Não é qualquer tradução que vale, mas também não tem que ser um tradutor profissional ou apostilado ou firma reconhecida. Tem que ser uma tradução correta, completa, certificada pelo tradutor. E é isso. Tem relação à segunda dica, que é os RFIs, as solicitações de evidência da imigração. O temido RFI. RFI. E as entrevistas. É possível que, com o seu processo de casamento, você tenha uma entrevista dentro dos Estados Unidos. Se você está fora, você sempre vai ter a entrevista. Mas talvez a entrevista não vai ser para falar sobre o seu relacionamento. Vai ser para as documentações e informações que você tem. Mas dentro dos Estados Unidos é importantíssimo se preparar para uma entrevista. Saber como responder as perguntas da imigração, saber os documentos que você precisa trazer e também se seu relacionamento é legítimo. E na entrevista, você pode levar um advogado. Você pode. E você pode levar um tradutor. Também. Ótimo. Então, não é assim, só vocês numa sala sem falar o idioma. Você pode ter o direito de levar as pessoas para te representar, tradução, e isso ajuda muito. Nós também no escritório, nós fazemos uma preparação. É uma simulação da entrevista com os nossos clientes, onde nós realmente perguntamos como se fôssemos os oficiais, como eles vão fazer as perguntas, quais perguntas, as respostas adequadas, para você se sentir mais confortável ali na hora, porque é nervoso, né? A entrevista é assim, eu acho que às vezes a pessoa pensa, é o pior. Não é sempre o motivo que eles agendam a entrevista, não é porque tem um problema. É aleatório às vezes. Aleatório, né? Então é bom você já ir preparado, sabendo, olha,
o meu advogado falou que aqui tem umas perguntas, né? A idade é diferente entre nós. Então, isso ajuda muito a você se sentir melhor na entrevista. Eu acho que a gente pode fazer um episódio sobre Vamos fazer a entrevista, uma simulação. Gostaria muito. Ele é um oficial muito bom. Ele é muito sério. Tô enrolado aqui. Vamos lá. Então, agora, as dicas para os processos de trabalho. Então, o que você precisa trazer ou ter, importantíssimo. Então, a primeira, cartas de recomendação dos seus empregadores anteriores. Se você tem certidões de trabalho dessas pessoas que vão falar sobre as suas qualificações, sua experiência, os duties, as suas obrigações ou responsabilidades com seu trabalho, para que a imigração tenha mais conhecimento sobre o que você já fez no passado e que tem qualificações agora para continuar aqui nos Estados Unidos fazendo a mesma coisa. E as cartas são interessantes porque elas podem estar no seu idioma. Em português não precisa ser em inglês. As cartas podem ser em qualquer idioma. E também não necessariamente é o suficiente ter uma carta assim bem simples atestando, né, esse funcionário trabalhou de tal a tal data em essa função. Tem que ter mais detalhes, como o Maurício explicou, explicando as responsabilidades e talvez alguma contribuição que você fez nos nossos clientes. Nós ajudamos a escrever as cartas, né? Porque é importante que ela esteja bem clara, ela vai atingir os pontos certos, então nós ajudamos, né, a escrever as cartas. Alguma coisa nas cartas de apoio? Acho que não. Perfeito. Então, outra dica nos processos por emprego. Tem que documentar. Eu sei que eu já falei 10 mil vezes, eu tô cansada, eu sei, mas documentação. Então, nós como brasileiros ou latinos, às vezes não documentamos muito, né? Muitas vezes eu recebo um currículo super, assim, qualificado, mas aí ele ou ela falam, não, mas eu não tenho prova. Né? Então, é importante você buscar essas provas ou essas cartas para poder comprovar as suas habilidades para se enquadrar num dos vistos. Perfeito. E a última categoria, as pessoas que têm processos especiais, de imigração especial. Eu acho que a primeira dica vai ser, se você já sabe qual categoria você tem, agora tem que se lembrar, eu posso fazer o processo dentro dos Estados Unidos mesmo que fora, só posso fazer o processo dentro ou só posso fazer o processo fora. Importantíssimo, porque algumas categorias pode fazer sem importar onde você mora ou onde você está agora. Mas algumas categorias, por exemplo, o visto T. Se você está fora dos Estados Unidos, você não qualifica mais. Você tem que provar que o tráfico humano aconteceu dentro dos Estados Unidos e que você não pode voltar ao seu país por o tráfico. Então, se você ainda está nos Estados Unidos, perfeito. Se você já voltou ao seu país, você já não se qualifica mais. E o visto de diversidade da loteria, você pode fazer dentro ou fora dos Estados Unidos, mas se quer fazer o segundo passo, que é o Green Card, precisa então saber se pode ficar porque tem status nos Estados Unidos ou se tem que voltar ao seu país. Ótimo. Então, pessoal, chegamos aqui ao final, né, do episódio. Lembrando que existem muitos caminhos para você adquirir o Green Card. O que você mais quer, o seu sonho de vir para os Estados Unidos de uma forma legal, para sempre, se quiser. Então, se você está no processo ou não está no processo e quer conhecer mais os caminhos, mande uma mensagem pra gente ou entre em contato e a gente pode te ajudar a identificar o que faz mais sentido para vocês. E para o próximo episódio, vamos ter uma pergunta que queremos que vocês respondam e a gente vai falar sobre isso. Então a pergunta é, quais são os direitos do imigrante nos Estados Unidos? O imigrante tem direito de saúde, educação, o imigrante pode ter proteção contra a discriminação. Quais são os direitos do imigrante? Ótima pergunta. E não se esqueçam de subscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, ativar as notificações e também nos seguir no Instagram. Muito obrigada por nos acompanhar. Muito obrigado também. E até a próxima. Até a próxima.